Vamos lá, pessoal, exercício número 3. E é um exercício aqui que vai falar sobre continuidade. Ele nos dá um f de x, que é uma função definida por partes, que ela está aqui dividida aqui no ponto 5. Então, se a gente pensar no gráfico dela, vai ser algo assim, né? No ponto x igual a 5. Para um lado, eu vou ter a função de um jeito. Nesse lado aqui, a função ela vai se comportar de um jeito. Desse lado aqui, ela vai se comportar de outro. E aí ele pergunta o seguinte: para qual valor de L essa função vai ser contínua? Daí você pode me perguntar, mas o que é uma função contínua? Uma função contínua, né, num determinado ponto, é aquela função que satisfaz a seguinte condição: o limite de x tendendo a A de uma função x tem que ser igual ao f de A. Essa é a definição de continuidade num ponto. Então, o que a gente vai procurar aqui? A gente vai procurar um valor para L, né, de tal forma que os limites laterais eles coincidam e L seja um limite que exista. Ou seja, que a função depois de 5 e antes de 5 elas deem o mesmo número. É isso que a gente precisa. Se elas derem o mesmo número, a gente chama isso de função contínua. Ok? Então, como a gente está vendo aqui que essas funções elas têm como característica aqui, né, elas sendo limitadas pelo x igual a 5, então vamos calcular esses limites, tanto para a primeira função quanto para a última, de x igual a 5, achar quais são esses limites, torcer para que eles deem o mesmo número, e aí a gente acha o L para tornar a função contínua, ok? Então, se a gente pegar o primeiro limite, limite de x tendendo a 5 de x mais 45, eu vou ter 5 mais 45, que é igual a 50, ok? Tá. Vamos analisar aqui a outra função. Limite de x tendendo a 5 de x a terceira menos 125 dividido por x menos 5. Aqui eu não posso substituir direto como eu fiz no outro, porque quando eu substituir aqui eu vou ocorrendo uma indeterminação, porque 5 menos 5 vai dar 0, eu não posso dividir por 0. O que eu posso fazer? Eu posso fatorar esse polinômio. E deixa eu fazer aqui do lado, achar um espacinho aqui. Eu vou fazer essa divisão aqui passo a passo para você também já ir se acostumando com essa divisão de polinômios, que é um recurso que é bastante útil quando a gente está calculando limites desse jeito. A minha ideia é fazer aparecer aqui, né, transformar esse limite um limite de x tendendo a 5 de x menos 5 vezes alguma coisa dividido por x menos 5, de tal forma que eu cancele aqui e elimine a indeterminação. Ok? Então vamos fazer aqui no cantinho essa divisão de polinômios. Então eu tenho aqui o x ao cubo, não tem um elemento aqui ao quadrado, não tem um elemento com x elevado a 1, mas tem um elemento aqui menos 125. Isso aqui vai ser dividido por x menos 5. Vamos lá, vamos dividir esse polinômio. X ao cubo dividido por x dá x ao quadrado. X ao quadrado vezes menos 5 dá menos 5x ao quadrado.
Eu vou inverter o sinal, vai ficar mais 5x ao quadrado. X ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Invertendo o sinal, opa, aqui eu tinha mais 5x ao quadrado, apagou para acidente aqui, e aqui eu vou ter menos x ao cubo. Somando aqui, esse cancela com esse, 5x ao quadrado. 5x ao quadrado dividido por x vai dar mais 5x. 5x vezes menos 5x dá menos 25x. Menos 25x, trocando sinal, mais 25x. Mais 5x vezes x dá 5x ao quadrado. Invertendo o sinal, menos 5x ao quadrado. Somando aqui, cancela, cancela, 25x. 25x dividido por x dá mais 25. Aqui eu esqueci de descer aqui, menos 125. 125. 25 vezes 5, 25 vezes menos 5, menos 125. Mudando de sinal, mais 125. E 25 vezes x dá 25x. Invertendo o sinal. E aqui, cancela, 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 resta o zero. E aqui eu tenho a minha função, que é o x ao quadrado. X ao quadrado mais 5x mais 25. Ok? Vamos voltar aqui para resolver esse limite. Opa! Vamos voltar aqui para resolver esse limite. O x menos 5 cancela com o x menos 5. Então esse limite vai ser igual ao quê? Ao limite de x tendendo a 5 de x ao quadrado mais 5x mais 25, que vai ser igual ao quê? Agora eu posso substituir, não vai dar problema. 5 ao quadrado mais 5 vezes 5 mais 25, que vai ser 25 mais 25 mais 25, 75. E aqui a gente chega a um probleminha. Aqui em cima a gente tinha achado que a função, a primeira função, ela vai para 50 quando x tende a 5, e a segunda vai para 75. Então, se a gente fosse fazer o gráfico dessa função, para o x igual a 5, x e f de x, um lado vai dar 50 e o outro lado vai dar 75. Ou seja, eu não tenho um valor aqui que faça com que essa função se torne contínua. Então essa função não existe, não existe um L que torne essa função contínua, ok? Eu acho que não tem essa opção ali no exercício, mas a resposta é essa, não tem um L que torne essa função contínua, ok, pessoal?